Olá, seja muito bem-vindo, né, a mais uma análise. Nesse vídeo aqui eu vou analisar um dos queridinhos aí do mercado de fundos imobiliários, que é o DEVA 11, um FII que tem pago aí excelentes dividendos, altos dividendos. E vou estar aqui falando, mostrando o básico sobre ele, como que ele funciona, passo a passo de dividendos, histórico dele, tá? É um fundo relativamente recente, mas a gente vai mostrar aqui o histórico. E mostrar os principais pontos do relatório gerencial, do último relatório gerencial que saiu. E, ao final, vou falar aqui a minha opinião sobre esse FII, lembrando que nada do que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, certo? Antes de iniciar o vídeo, quero lembrar que nós temos um e-book gratuito sobre fundos imobiliários. Se você quiser saber mais sobre esse mercado, confira lá no nosso e-book, ele está na descrição desse vídeo, certo? Então, vamos lá. Vamos falar aqui do Devant Recebíveis Imobiliários, certo? A data da IPO dele é relativamente recente, consta aqui no mês 8 de 2020, ano passado, fez pouco mais de um ano agora. E os usuários aqui do Clube FII, eles dão uma boa nota para ele, e ele tem uma representação ainda pequena, porém já numa crescente. O mandato dele é títulos e valores, ou seja, por mandato, ele tem a obrigação de investir nisso. É muito importante diferenciar essa questão, antes de dar continuidade aqui. O mandato do FII, certo? Sempre olhe, porque assim, tem FIIs que eles hoje investem em papéis, mas o mandato dele não é de papéis. Ou seja, ele está autorizado a investir em outros ativos, caso ele queira em algum momento, certo? É muito comum os FIIs híbridos, certo? Eles não têm assim, uma categoria muito específica. Então, se você está comprando um FII de papel, se você quer investir num FII de papel, certifique-se antes que o mandato dele é títulos e valores, porque ele tem a obrigação de investir pelo menos 2/3 aí nessa classe de ativos, certo? Então, vamos voltar aqui. Segmento dele, recebíveis imobiliários, ou seja, os papéis, tá? Bom, vamos aqui agora ver como é que foram os dividendos dele ultimamente, certo? Bom, a gente pode ver que ele andou caindo, né? A distribuição dele começou bem agressivo, 2,71%, e agora está na faixa de 1,4 ao mês, 1,3. Então, nos últimos 12 meses, ele pagou 17,9% de dividendos, que é um dividendo aí bem expressivo, certo? E é isso, ele vem pagando nessa faixa aí de 1,46 ao mês, 1,41, 1,56, nessa faixa aí, certo? Vamos aqui agora ao valor patrimonial dele. O valor patrimonial por cota, que é o preço dele. Será que está caro, será que está barato? No momento ele vem sendo negociado com um pequeno ágio de 0,3, né? 1,03, um ágio de 3% aí está sendo negociado. Quando a gente vê o histórico de PVPA dele, você pode ver que já esteve em 1,28, né? Ali em dezembro do ano passado. Aí 1,28 foi caindo, foi para 1,10, 1,07. E hoje ele está aí com um ágio pequeno e está dentro de uma faixa aceitável aí, um preço praticamente justo, certo? Se esse preço ele cair para próximo a 1 ou menos de 1, você vai perder um pouco, mas tendo em vista, né, o dividendo que ele está pagando atualmente, né, compensa entrar, o preço está justo, está legal. Certo? Bom, vamos aqui agora, vamos para o relatório gerencial dele. Já falei o principal aqui do básico sobre ele. Agora vamos para o relatório gerencial, tá? O relatório de outubro de 2021, relatório mais recente que nós temos aí. E aqui ele fala, né, sobre alguns dados importantes, né? Ele cobra aí uma taxa de administração de 0,20% ao ano, uma taxa de gestão de 1% ao ano e uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI, certo? Essa taxa de performance ela é um pouco complicada porque o CDI ainda está bem abaixo da inflação, né? Agora o CDI recentemente ele subiu, né? Mas até pouco tempo atrás era bem fácil do FII ele estar performando acima da inflação, né? Acima do CDI, consequentemente a taxa de performance é maior. Agora que está se aproximando mais próximo, né? A inflação está próxima do CDI, você já tem uma diminuição nessa taxa. Bom, aqui no início ele fala sobre algumas operações que os inquilinos, né, os devedores, eles pagaram essas operações que tinham essas taxas aqui. E
quiseram negociar uma outra operação, mas o FII não quis investir porque a taxa era menor, era bem menor, bem menos atrativa do que a anterior. Certo? Aqui ele traz, né, um DRE resumido, todas as receitas e despesas por mês. Eu só senti falta de ver aqui uma receita total do ano, por exemplo. Eu só vejo aqui por mês, né? Ele não me trouxe um total do ano. E as receitas e despesas vão variando de acordo com o mês, né? Você pode ver que tem uma grande diferença. Em maio de 2021 foi 11 milhões aí, a receita. Em outubro já foi 17 milhões. Vai variando aqui os juros, né? A correção monetária ela vai variando. E se o FII tivesse, né, se a gestora tivesse colocado aqui no relatório um apanhado do ano, dos últimos 12 meses, a gente conseguiria ter uma noção melhor da proporção entre as despesas e a receita, porque isso aqui é um negócio que eu sempre gosto de ver, né? Ver se o FII está tendo uma despesa alta, de onde está vindo essa despesa, se ela é taxa de administração, né? Como está a despesa em relação à receita, certo? A gente tem FIIs que pagam, que eles gastam muito em relação à receita deles. Nesse caso, fica um pouco mais apertada a margem, certo? Se tiver algum problema ali, fica mais complicado. Eu gosto de ver FIIs que tem uma despesa baixa em relação à receita que eles têm. Por isso que essa parte do DRE ela é importante. Aqui ele faz um comparativo entre a rentabilidade do DEVA 11, tá? E outros índices, né? O CDI, o IBOV, o IFIX, né? E ficou acima, tá? Realmente porque a inflação está alta. E a gente pode ver aqui que a grande parte aí da carteira ela está indexada ao IPCA. Você pode ver aqui, IPCA mais 10, 92% da carteira, tá? Ela é IPCA mais 10, a grande parte. E 100% dela está protegida de uma deflação. Tá? O que isso quer dizer? Que caso o índice não... isso quer dizer o seguinte, caso o índice seja negativo, o FII não vai ter uma rentabilidade negativa, tá? Uma rentabilidade zero. Tá? Então, 100% é protegido da deflação. O que não faz muita diferença, porque uma pequena parte desprezível está indexada ao IGPM, o IGPM deu negativo esse mês. O IPCA dificilmente não vai dar negativo, né? Um caso extremo aí de deflação. Então, assim, apesar dele ter esse recurso, não tem muita diferença. Não tem aí muita diferença. Tá? Porque, como eu já expliquei, né, não tem quase IGPM aqui. Certo? Eu gostei aqui que eles trazem o duration médio e o LTV médio das operações. O duration aqui de 2,88 e o LTV de 42,6. Para você que não sabe ainda o que é um duration LTV, eu explico bem rápido aqui, para todo mundo que assiste o vídeo, eu sempre explico, que pode ter pessoas novas aqui que não me viram comentando outros vídeos, mas o duration basicamente é o prazo daquele CRI. Quanto mais longo esse prazo, mais arriscado, porque aí mais coisas podem acontecer lá para frente. Quanto mais curto, é mais seguro. Certo? Um duration na casa de 2,88 já começa a ficar um pouco alto, mas ainda está numa margenzinha boa aí. Tá? Abaixo de 3 ainda está numa margem segura. Acima de 3 a gente já pode ter um certo risco aí. Tá? O LTV 42%. O LTV é a razão entre a dívida e a garantia que tem por trás. Certo? Quando esse LTV, quanto mais baixo é esse LTV, maior é o valor da garantia em relação à dívida. Então, é mais seguro. A gente pode dizer que abaixo de 50 já é mais seguro, acima de 50 já começa a ficar mais arriscado. No caso aqui, o duration e o LTV estão em patamares bem interessantes. Tá? Nós temos um duration de 2,88 e um LTV de 42%. Então, bem interessante aqui, certo? Nós temos IPCA mais 10, grande maioria aqui. Por região, ela é bem diversificado. Ele pega os CRIs, eles pegam Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Eu gostei que está bem distribuído, não está 50% numa região, né, 10% em outro. Não, ele está bem distribuído. O Nordeste tem 11% aqui. Então, é um FII com uma carteira bem diversificada por região. Tá? 82% da carteira é CRI. Ele tem 9% de fundos imobiliários, tem 9% em caixa, parado, né, no momento. Em relação aos segmentos, ele tem corporativo, 35%, que são
CRIs relacionados ao setor comercial aí, né? 31% de multipropriedade, loteamento 14%, e assim vai. Subordinação, ele tem 43% de cota sênior, que são as mais seguras, porque isso aqui para os novos, né, que não me viram nos outros vídeos comentando sobre isso, os CRIs têm diferentes camadas. Tá? Se der algum problema, os primeiros a receber são sêniors. Né? Aí depois vem única, depois vem subordinada, depois vem mezanino. Então, os sêniors são os mais seguros. No caso aqui, ele tem 43% como sênior. Então, 43% como as séries mais seguras desses CRIs. 40% única, que é a segunda aí. Subordinada, 16%. E assim vai. Então, está bem seguro aqui os CRIs, sua grande maioria. Vamos ver aqui o que mais. Bom, aqui ele traz todos os seus CRIs. Você pode ver que ele tem bastante CRI, muito mesmo aqui. Tem bastante CRI na sua carteira. E aqui ele mostra em detalhes os seus CRIs. De um por um, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Certo? Aqui ele mostra em detalhes. Olha só, muita coisa, né? Muito detalhe aqui. Bom, então é isso. Vamos concluir aqui. Vou falar aqui a minha opinião. Não estou dizendo para você fazer ou deixar de fazer. É minha opinião, não é conselho de investimento. Certo? Mas esse FII eu vejo como uma boa opção aí para estar investindo num FII de papel, atrelado à inflação, um high yield aí, que, como outros FIIs que eu já analisei aqui, que são boas opções também, que tem bons durations, que tem bons LTVs, é mais um aí para entrar no seu radar, para você colocar aí como opção. E esse DEVA 11 ele é bastante conhecido, tem uma boa liquidez, tem essa vantagem aí, né? Já é bem conhecido. Mas sempre diversificar os investimentos, nunca concentrar num FII só, mas é uma boa opção, está no preço bom, um PVPA interessante, certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de baixar o nosso e-book gratuito, Manual dos Fundos Imobiliários, e até o próximo vídeo.